A mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo de 1 a 6. Livro de Êxodo capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Êxodo capítulo 3, do versículo de 1 a 6, assim diz a palavra do nosso Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Senhor Deus, oramos mais uma vez ao Senhor, pedindo que nos abençoe com essa palavra, que nos edifique, Senhor, que transforme vida nessa noite, Senhor Deus, ao ouvir, a assistir a Tua palavra, Senhor, essa mensagem, que ela produza um grande efeito em suas vidas. Usa também, Senhor Deus, o Teu servo aqui, para transmitir essa mensagem segundo a Vossa vontade. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite é: quando vivemos uma experiência com Deus. Quando vivemos uma experiência com Deus. Por que esse tema, irmãos? Porque você pode até, alguém aqui nessa noite, não sei, né, mas alguém pode até não crer em Deus, não crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, não professar nenhuma religiosidade, não participar de nenhuma religião, mas uma coisa é certa e que você não pode negar, e mesmo que você não queira acreditar, não depende da sua fé, não depende da sua credibilidade, é que Deus conduz as nossas vidas. Deus é quem conduz as nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso e em todos os sentidos de nossas vidas é Ele quem conduz. Deus é quem rege a nossa vida, é Ele quem sabe o tempo determinado de nossa peregrinação aqui na terra, é Ele quem permite as coisas que acontecem em nossas vidas, é Ele que impede que certas coisas aconteçam em nossas vidas, ou seja, Deus é quem controla todo o universo, todo o sentido de nossas vidas. Então, o que você precisa fazer, ou o que muitas pessoas precisam fazer, é viver uma experiência com Deus, com esse Deus que controla, que rege as nossas vidas, porque tem muita gente que não crê em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mas não quer aceitar que é Deus que controla, é Deus quem diz: olha, o tempo da sua peregrinação acabou, é Deus quem permite o nosso nascimento, como diz lá no capítulo 17 de Atos, que nele nós respiramos, nele nós nos movemos,
Então Deus é quem determina o tempo de nossa habitação aqui na terra. E você que está aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo, talvez você tenha experimentado os mais diversos tipos, né, de experiência nesse mundo. Talvez você já tenha passado por momentos bons, momentos maus na sua vida, mas ainda não teve essa experiência de andar com Deus. Tem muita gente que já viveu muitas coisas, que gostou, que não gostou, mas ainda não teve uma experiência com Deus. E o que é preciso que as pessoas procurem em suas vidas é viver uma experiência com Deus. Quando eu não era convertido, eu pensava, as pessoas me convidavam para as igrejas. Eu vivi muito tempo recebendo orientações de um homem de Deus, né, o irmão Júlio, que já está na glória, e ele me convidava todos os domingos para ir à igreja, e eu sempre me esquivava, eu sempre arranjava uma desculpa, hoje não, quem sabe no próximo, e ele me evangelizava, me convidava a me entregar ao Senhor Jesus Cristo. Até o meu avô, que não era crente, perguntava a mim por que eu não seria, por que você não vai ser crente? O meu avô não era crente, ele era católico e católico fervoroso, mas me aconselhava a ser um crente em Jesus. E eu sempre arranjava uma desculpa, né? Ou seja, eu não queria ter essa experiência. Então um dia eu cheguei e disse, rapaz, o que é que custa eu tentar uma experiência com Deus? Porque se eu não gosto da experiência, eu posso voltar atrás. Ou você não pode. Deus não segura ninguém. Se você quer andar com Ele, Ele anda com você. Se você concordar, né? Ou seja, se Ele concordar com a sua vida, se você renunciar às coisas que Ele abomina, Ele vai andar com você. Mas se você não quiser andar com Ele, Ele também não vai insistir em andar com você. Aí Ele vai lamentar, porque você é quem está perdendo. Nós é quem perdemos quando nós deixamos de andar com Deus. Então, o que as pessoas precisam é tomar um tempo da sua vida e viver uma experiência com Deus. E nós podemos ver aqui no texto que nós lemos, em todo esse capítulo 3, até o capítulo 2 e o capítulo 3, e os capítulos subsequentes do livro de Êxodo, nós vemos aqui o momento em que Moisés viveu uma experiência com Deus, quando Moisés então começou a ter essa experiência com Deus. Antes de Moisés conhecer Deus, ele também teve as suas experiências, ele teve seu momento de vida, ele experimentou muitas coisas, como eu acredito que cada um de nós aqui, quem não nasceu num lar cristão, porque graças a Deus tem pessoas aqui que nasceram em lar cristão, como o caso de Edielson, né? Edielson, quando nasceu, a gente ainda não era cristão, né? Nós não éramos ainda crentes, mas Edielson já nasceu no tempo em que nós já éramos crentes, e alguns desses jovens que estão aqui já nasceram em lar cristão, mas alguns não nasceram e tiveram as suas experiências de vida. Os seus pais também tiveram suas experiências. Eu vivi experiência de vida, assim como Moisés, antes de conhecer a Deus, ele teve a sua experiência. Moisés, por exemplo, ele é uma das figuras mais conhecidas na Bíblia, né? Então, quando se fala de Moisés, eu acredito que muita gente, nem que não conheça a Bíblia, mas já ouviu a história de Moisés, e a história de Moisés é contada de várias maneiras, através de filmes, as mensagens das igrejas, sempre o nome de Moisés, ele é citado, ele é falado. Então Moisés é muito conhecido, e a sua vida, durante 40 anos, em que Moisés viveu a sua experiência sem Deus, ou longe de Deus, ele teve a sua experiência como qualquer outra pessoa tiveram ou tem. Então Moisés, ele foi um príncipe na casa de Faraó, então ele teve aquele privilégio, né, nós conhecemos muito bem a história de Moisés, né, que na época o Faraó que conhecia o povo, ele já tinha morrido há muito tempo, e o novo Faraó não tinha lembrança de José, do que José tinha feito no Egito, e ele temeu o crescimento do povo hebreu. Ele chegou a dizer: rapaz, esse povo está crescendo demais, e é um perigo para o Egito, porque se houver uma guerra, esse povo pode se juntar com o nosso inimigo contra nós.
Então vamos endurecer aqui a vida desse povo. E começaram então a cobrar altos impostos, aos hebreus, e depois começaram a subjugar de fato aos hebreus, a exigir que eles começassem então a trabalhar e durante várias horas do dia, e sob, né, o chicote. Aqueles que não trabalhassem eram chicoteados e até mortos. Então eles se tornaram escravos, passaram a ser escravos no Egito. Antes eles foram como convidados, né? Eles foram para aquela terra que o faraó deixou lá, então que José escolhesse, né? Então José escolheu aquela boa terra lá do Egito, onde os seus irmãos com o seu pai se estabeleceram lá no Egito, na terra, acho que é de Gósen, né? Acho que é isso. E depois que esse faraó morreu, então esse novo faraó começou a subjugar o povo. Mas quanto mais faraó massacrava o povo, mais o povo crescia. E ele então chegou assim: rapaz, quanto mais a gente massacra esse povo cresce. Vamos fazer o seguinte: chamou as parteiras, tinha sempre o papel das parteiras naquela época. Então o faraó chamou as parteiras e disse: olha, vocês vão fazer o seguinte: quando as mulheres, né, do povo hebreu derem à luz, vocês observem. Se forem menino, matem. Se forem menina, deixem viver. Para que os homens, que eram os homens que iam para o exército, eram os homens que eram guerreiros, que se tornavam guerreiros. Então o faraó mandou matar todas as crianças que nascessem. E as parteiras temeram a Deus em fazer isso que o faraó mandava. Então elas não matavam os meninos. E começou então os meninos a aparecerem. E o faraó chamou as parteiras e disseram: o que está acontecendo? Eu não mandei vocês matarem as crianças? Ela disse: olha, faraó, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando a gente vai achar que elas vão ganhar o menino, elas já têm dado à luz há muito tempo. Então a gente nem precisa da gente, do nosso trabalho. E então o faraó determinou que se matasse todas as crianças, né? Que o exército matasse então as crianças. E a mãe de Moisés então preparou, né, um cesto, né, de junco, e colocou betume, colocou um tipo de barro para então impedir que a água entrasse dentro daquela cestinha. E Moisés era muito bonito, era uma criança muito, muito elegante, né, muito bonito. E então colocou naquela cestinha e jogou no rio. E Miriam saiu então acompanhando. Olha como Deus é maravilhoso. Mesmo antes de Moisés ter a experiência com Deus, Deus já estava escrevendo a história de Moisés. Então você que está aqui, você que está nos assistindo, saiba de uma coisa: a sua vida já está sendo acompanhada por Deus. Porque Deus tem, como diz muito, né? Deus tem planos para todos nessa vida. E o plano de Deus para a nossa vida é chegarmos à salvação, é chegarmos à glória celestial. Então Miriam saiu acompanhando Moisés. E o que acontece, né? Se é tudo providência de Deus, é tudo no tempo de Deus, porque é Deus quem controla tudo. Estava lá uma das irmãs do faraó se banhando no rio Nilo, e quando viu o cesto, mandou pegar e viu que era uma criança, né? E quando ela pegou aquela criança, e será que essa criança, né? Então Miriam, muito esperta, chegou logo, se aproximou e disse: olha, se você quiser, né, eu arranjo uma pessoa para amamentar essa criança, né? Aí então leva essa criança para uma pessoa amamentar. E durante 3 meses Moisés foi amamentado pela própria mãe e cuidado pela própria mãe. Então veja como depois disso a criança é entregue à filha de Faraó, que cria Moisés como um príncipe do Egito. E Moisés estava aí até mesmo para ser um sucessor de Faraó, né, se fosse o caso. Mas esse não era o plano de Deus para Moisés, né? Muitas vezes nós temos planos em nossas vidas, nós queremos seguir um certo caminho, queremos ir para um certo objetivo, mas Deus tem algo melhor para nós, irmãos. Por isso que é interessante, é importante nós termos uma experiência com Deus, porque Deus é quem controla a nossa vida, Ele quer o melhor para nós. Como diz lá em Jeremias 29, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de bom, né? Não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam, que vocês
pensa. Então Moisés foi príncipe no Egito. Ele viveu também, teve um tempo em que ele viveu como, olha, de príncipe do Egito, se tornou um pastor no deserto, né? Lá em Midian, na terra do seu sogro Jetro. Ele então passa um bom tempo de sua vida pastoreando cabras, né, ovelhas. Você veja aí, o príncipe que foi estudado, né, ele foi colocado para estudar nas melhores, vamos dizer assim, naquela época, se houvesse, as melhores faculdades, mas não, os melhores instrutores, né, os professores, então instruíram Moisés. Moisés foi um homem sábio em várias ciências, porque lá no palácio de Faraó ele tinha tudo isso à sua disposição. E de repente Moisés tem uma outra experiência, antes de conhecer a Deus, de ser um pastor de ovelha no deserto de Midian. E depois Moisés passa então a ter uma outra experiência como um libertador do povo de Israel. Então esses exemplos, irmãos, que nós vimos na vida de Moisés, também acontecem na nossa vida. E a experiência vivida por Moisés também acontece muitas vezes em nossas vidas, é claro, de uma maneira diferente, mas que a história, ela se repete também em nossas vidas. Então vamos ver hoje à noite aqui como então viver essa experiência com Deus, o que acontece quando você vive essa experiência com Deus, e as lições importantes que nós tiramos dessa experiência com Deus. Então a primeira lição aqui que nós podemos tirar de quando vivemos uma experiência com Deus é que Deus é quem conduz as nossas vidas, irmãos. E visitante, igreja, você que está nos assistindo, saiba de uma coisa: Deus é quem conduz as nossas vidas, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Todas as almas são dele, toda criatura é dele. Então nada que foi feito nesse mundo, que existe nesse mundo, está fora do seu controle. Tudo pertence a Deus. Você acompanha aí do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Olha que quando Moisés então começa a ter a experiência com Deus, ou seja, Moisés sobe lá no Monte Horebe, ele vê aquela sarça, ou seja, vamos dizer como fosse um tipo de árvore que estava em chamas, ela estava pegando fogo e o fogo não consumia aquela árvore. E Moisés então ficou encucado, disse: eu vou ver o que é aquilo ali. Então quando Moisés se aproxima daquela árvore lá no Monte Horebe, então ele recebe então a voz de Deus, ele escuta a voz de Deus, e Deus diz: olha Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Ele diz: olha, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Ou seja, Moisés já estava ali cerca de 400 anos ou mais depois de Abraão. Abraão já tinha morrido há 400 anos atrás. E Deus disse: olha Moisés, você não me conhece ainda, mas eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Igreja, irmãos e irmãs, visitantes, você que está nos assistindo, Deus conhece as nossas gerações. Deus está dizendo para você nesse momento: eu conheço, eu sou o Deus dos teus pais, dos teus avós, do teu bisavô, do teu tataravô. Eu sou o Deus das gerações, de 4 gerações atrás, antes de você. Você precisa me conhecer. Você não imagina o que eu fiz na vida dos seus parentes no passado. Nós não sabemos, irmãos. Quem que sabe aqui como Deus agiu na vida do nosso tataravô? Quem que conhece aqui? A gente nem conheceu o nosso tataravô, não é isso?
o avô do nosso avô, ou o avô do nosso bisavô. Ninguém sabe como, mas Deus agiu na vida deles. Ou seja, é Ele quem conduz as nossas vidas. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o nosso Deus de geração a geração. Ele é Deus. Por isso que é importante você ter uma experiência com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem conduz as nossas vidas, irmãos. Você veja como a coisa é interessante. Deus criou meu pai me gerou, eu gerei Edielson. Se Deus permitir, Deus vai gerar outros filhos, os filhos de Deus vai gerar outros filhos, e assim as gerações continuam. Olha, por quê? Porque esse é o controle de Deus sobre toda a humanidade. Desde quando Ele disse lá no jardim para o homem e a mulher: crescei e multiplicai. Então Deus é quem controla as nossas vidas. Versículo 7, ele ainda diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então veja que Deus não está alheio ao que acontece com as nossas vidas. Disse Moisés: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, devido aos seus exatores. Exatores eram aqueles homens que ficavam com um chicote, e quando um judeu cansava e queria descansar um pouco, o exator dava uma chicoteada, às vezes até matava. E Deus diz aqui no versículo 7: disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então veja que Deus não está alheio ao que nós passamos. Certamente, irmãos, alguns de nós aqui estamos passando por situações difíceis, por enfermidades, por algum problema até diferente, mas que você está passando por alguma coisa. Saiba o que Deus está dizendo aqui, a experiência que você tem que viver com Ele. Ele conhece tudo o que você está passando. O mundo lá fora não, as pessoas lá fora não. Mas se você quiser viver uma experiência com Deus, Deus disse: olha, eu conheço a sua vida, eu sei tudo que você está passando, eu sou Deus, e eu é que controlo a vida. Enquanto você estava aí vivendo a sua vida ao seu bem querer, da forma como você gosta de viver, tudo bem, você pode enfrentar o que você quiser. Agora comigo é diferente. Eu conheço as tuas necessidades, eu conheço os teus sofrimentos. Eu sou o Deus do teu pai. Eu trabalhei na vida do teu pai, na vida do teu avô, do teu bisavô, porque eu sou Deus de geração a geração. E o versículo 8 diz: portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então veja que Deus está atento às nossas vidas e disse: olha, eu quero te levar a um lugar bom. Onde é que Moisés estava? Moisés era príncipe no Egito, e de repente Moisés passa a ser pastor de ovelha em um deserto. Está lá pasturando. Você imagina aquele homem lá desculpa, que viveu uma vida esplêndida, regalada no palácio do faraó. E agora estava lá no monte, pastoreando ovelha no deserto. E Deus disse: olha, você agora vai começar uma vida comigo.
eu conheço o sofrimento de todo mundo, do meu povo. Eu sou o teu Deus, Moisés. Eu desci para livrar o meu povo. E você agora vai viver uma vida comigo, porque eu quero te dar o melhor e o melhor para o meu povo. Então, igreja, Moisés, ele nasceu em uma família humilde, nasceu no meio do povo hebreu, mas foi mantido ou foi criado numa família de rei. Então, totalmente diferente. Foi criado pela filha do faraó, como o próprio filho de faraó. Moisés, ele foi então considerado como se fosse o filho de faraó. E Deus então começa a chamar Moisés para viver uma experiência com ele. Então você nessa noite, você que está nos assistindo, Deus está chamando você, está chamando a igreja para viver uma experiência com ele, porque tem muita gente nas igrejas que ainda não tem vivido uma experiência com Deus, está vivendo do seu jeito. Irmãos, cuidado com a sua vida particular, você querer viver a sua vida do seu jeito. Moisés estava ali, lá no deserto, com seu cajado, queria viver a sua vida daquele jeito, mas Deus disse: olha, Moisés, você agora vai ter uma experiência comigo. E viver uma experiência com Deus, irmãos, só tem vantagem para nós, apesar de que não é fácil. Não vai pensar que viver uma experiência com Deus é fácil, é só maravilhas. É maravilha sim, mas tem um preço. Há sofrimento, há obstáculo, o inimigo vai sempre querer batalhar contra você, mas uma coisa é certa: a vitória sempre você terá, porque Deus é quem conduz a história de nossas vidas. Então Deus chamou Moisés para viver uma experiência com ele, e para que você também viva essa experiência com ele, você precisa passar por algumas mudanças, ou viver algumas situações. Primeira coisa, a humildade, porque tem muita gente que nasceu até numa família como Moisés, uma família consideradamente financeiramente bem, e acha que é porque tem tudo que precisa, né? Tem muita gente que tem tudo que precisa na vida, não sente falta de nada. Tem outros que não tem outros que precisam correr atrás, porque não nasceu com tanta coisa favorável para a sua vida. Então tem que correr atrás. Você nem imagina, irmão, tem pessoas que são totalmente diferentes. Talvez tem muita gente aqui que não sabe o que pegar pesado, no pesado, para conquistar o pão de cada dia. Outros não, outros tá bem tranquilo, a hora que chegar na casa, abre a geladeira, está lá bem abastecida, né? Não sabe o que é passar certas dificuldades, não sabe nem o que é ter medo de ficar desempregado e não ter como pagar as suas contas, que são rotina todo mês. Porque você imagina aí, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que se preocupam se perder seu emprego. Mas se eu perdesse o meu emprego, como eu iria manter a minha família, como eu iria pagar as minhas contas? Então tem muita gente que nasce numa família abastada, ou numa situação financeiramente bem, e continua nessa vida, mas para ter uma experiência com Deus, é preciso você ser humilde. Você pode ter dinheiro, você pode ter poderes, você pode ter posições elevadas na sociedade, mas para ter a experiência com Deus, você precisa passar por uma situação de humildade. E, irmãos, a coisa melhor do mundo na vida do ser humano, uma das coisas, a gente pode dizer assim, é a humildade. É você não ter vergonha de ser humilde. Você imagina aí, Moisés, ele foge de Faraó, depois que ele mata o egípcio e enterra, ele foge então de Faraó com medo de ser morto pelo Faraó. E ele vai então, atravessa todo o deserto e chega na terra de Midian,
E lá ele, ao ver as 7 filhas, né, de Jetro, que levavam o seu rebanho para tomar água no poço, e quando elas tiravam a água e colocavam lá, vamos dizer, num recipiente que era para as ovelhas tomarem água, vinham então os outros pastores, homens, e espantavam as ovelhas das filhas de Jetro e faziam com que as deles era quem tomasse a água, e depois iam embora e elas tinham que trabalhar novamente, pegar a água do poço, encher ali o recipiente. Aí Moisés, quando viu aquilo ali, Moisés então lutou contra aqueles pastores, expulsou os pastores, e elas então deram de beber as suas ovelhas e chegaram mais cedo em casa. O pai dele: vocês chegaram tão cedo hoje? Não, é que um homem nos ajudou. Ele chegou lá e expulsou os pastores, colocou água para nossas ovelhas, e a gente então teve essa coisa boa. Então vai chamar esse homem para que a gente possa então dar uma refeição a ele. E chegou lá, conheceu Moisés e disse: olha, você pode ficar aqui conosco, e deu uma das filhas dele para Moisés. E Moisés então passa ali a viver. Moisés poderia ter dito o quê? Não, peraí, rapaz, olha, você quer que eu fique aqui em Midian? Eu era príncipe no Egito, eu não sei nem o que é isso, ser pastor de ovelha. Irmãos, a gente, para viver uma experiência com Deus, nós precisamos nos despojar daquilo que a gente acha que é. Nós não somos nada. O que Abraão disse? Eu sou menos do que nada. Então nós somos menos que nada. E o que é nada? Imagina aí, nada a gente já sabe o que é, e menos do que nada. Então é isso que nós temos que nos considerar diante de Deus, nos tornarmos humildes. Versículo 1 dizia: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então vejam que de príncipe do Egito, olha como ele então, se for na conversa dos outros, onde ele foi cair. Eu me lembro que eu trabalhava no supermercado e o meu patrão, ele só comprava, quando ele comprava os açúcares, o caminhão chegava de madrugada, 2 horas da madrugada era que o caminhão chegava, e ele mandava chamar os funcionários, eu era um dos funcionários do supermercado, para descarregar o caminhão de açúcar. Então imagina aí, eu pegava aquele saco de açúcar bem magrinho, botava na cabeça e saía ali, quase se torando, para descarregar o caminhão de açúcar. Aí a gente, toda vez que o açúcar botava na cabeça da gente, aquele pó do açúcar, a gente ficava branco, né? Aí um dos homens que conhecia a minha família, né, meu pai tinha fazenda, e eu não morava na fazenda com meu pai, eu morava na cidade, num quartinho, e trabalhava no supermercado. Então um dos rapazes que me conhecia disse: rapaz, eu não estou acreditando, como é que você, filho de fazendeiro, descarregando caminhão de açúcar? Rapaz, você é filho de fazendeiro, vá viver a sua vida como filho de fazendeiro. Eu disse: rapaz, deixa eu viver a minha vida como eu quero viver, isso aí não vai me diminuir nada não. Outra vez, eu já na polícia, sargento da polícia, com a caixa de confeito na minha cabeça, né, fardado, e um soldado me viu, porque eu estava ajudando meu cunhado. Aí disse: sargento, você não tem vergonha não, eu sou um sargento com a caixa na cabeça. Eu digo: o que foi que aconteceu? O que tem de mais isso aí? Então, irmãos, nós temos que nos despojar, porque Deus, Ele humilha os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Então, para ter uma experiência com Deus, você precisa se despojar de qualquer posição que você acha que tem, e se tornar humilde diante de Deus, e também estar pronto para servir a Deus. Ter experiência com Deus é servir a Deus. Versículo 5: e disse: não te chegue para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Ou seja, Moisés chega para servir a Deus, e o teste dele é justamente isso: olha, você quer me servir, Moisés, tem experiência comigo, se despoje logo daquilo e você acha que não é nada demais, porque é isso que nós pensamos, não é, irmão? Nós chegamos diante de Deus com atitudes, com pecados, com vestes diferentes, achando que não é nada demais. Mas Deus diz: olha, primeiro, tira isso aí, você vai ter uma experiência comigo, mas para me servir, você precisa entender, você tem que tirar essas coisas, porque o lugar que você está agora é terra santa. Ou seja, comigo é santidade. Então, igreja, na experiência de Moisés com Deus, nós aprendemos que temos um Deus soberano, que se preocupa com as nossas vidas, e que, mesmo que nós não tenhamos a consciência, muitas vezes, de sua presença em nossas vidas, Ele nos conhece. Você imagina, Moisés conhecia Deus? Não, ele não conhecia Deus, mas ele, quando viu aquela sarça queimando, ele disse: eu vou lá saber o que é aquilo ali. E quando ele se aproxima, ele não conhecia Deus, mas Deus conhecia Moisés, porque vocês podem ver aqui no versículo 4, diz: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Ou seja, imagina aí, Moisés não conhecia Deus, mas Deus conhecia Moisés. Moisés, Moisés. Ele conhece a nós, irmãos, pelo nome. Ele conhece a nós, igreja, pelo nome. Por isso que uma lição que nós aprendemos de viver uma experiência com Deus é que Ele conduz toda a nossa vida. Saiba disso, põe isso na sua cabeça. Ele conduz toda a nossa vida. Em segundo lugar, a segunda lição importante de viver uma experiência com Deus é que Deus, Ele é o Senhor da história de nossas vidas, e é o Senhor da história da humanidade. Deus é o Senhor, irmãos. Viver uma experiência com Deus é saber que Ele é o Senhor da história. Por isso que a gente tem que apenas esperar que Deus haja em nossas vidas. Hoje nós estamos conversando lá com os irmãos, dizendo: olha, rapaz, sobre os acontecimentos, o que o mundo está vivendo, o que o mundo poderá viver, e o que nós entendemos como crentes, como pessoas que têm experiência com Deus, de olha, nós não podemos mudar nada. Isso está prestes realmente a acontecer, porque está escrito. São homens amantes de si mesmos, gananciosos, são as profecias se cumprindo, que o princípio das dores são pestes em vários lugares, e fomes em vários lugares, homens desmaiando de terror pelas coisas que estão acontecendo. Eu não sei se aquilo é montagem, eu não sei se foi uma montagem, mas eu vi um vídeo essa semana, as pessoas gritando porque a nuvem no céu estava se movimentando, e eu também vendo o vídeo, era como se tivesse um anjo correndo, como se fosse uma nuvem para lá e para cá, e o pessoal tudo gritando. Eu não sei se foi montagem, mas as pessoas, independente de montagem ou não, tem coisas que estão acontecendo que os homens estão desmaiando de medo, como diz lá em Lucas, acho que é Lucas 23, os homens irão desmaiar de medo pelas coisas que estão acontecendo. Vamos ver se só para a gente lembrar aqui, irmãos, conferir. Vocês podem até aí me ajudar, alguém aí que se encontrar primeiro. Lucas, eu acho que é Lucas 23, ou é 21? Quando Jesus ele fala das coisas que irão acontecer.
diz que os homens irão temer das coisas que, acho que é 21, versículo 25 diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Ou seja, Jesus já estava profetizou isso aqui, e isso a gente já está vendo. Pessoas estão aí assustadas com as coisas que estão acontecendo. Então, irmãos, Deus é quem conduz a história da humanidade. E viver uma experiência com Deus é saber que nós estamos vivendo uma experiência com o Senhor da história. Ao versículo 15, voltando aí para o livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 15, diz assim: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Olha, diz, olha, lembra esse povo que eu sou esse Deus de geração a geração. Ou seja, eu sou o Deus da história. A história, irmãos, acontece de acordo com a vontade de Deus. Não se cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus permita. Não se cai uma folhinha de uma árvore sem que Deus permita. Por isso que viver uma experiência com Deus é viver uma experiência com o Deus Todo-Poderoso, que diz: eu estou nas tuas mãos, Senhor. Então o que tiver de acontecer, eu estou nas suas mãos. Então isso é que é maravilhoso. O Egito até podia ter muitos planos aí de sucesso, se aproveitando do povo hebreu, mas quando Deus entra em ação, tudo muda, né, irmão? Quando a gente planeja, eu já até falei aqui para a igreja, né? Meus planos era ou ser palhaço de circo, ir embora em um circo como um palhaço, trapezista, que eu fui trapezista, palhaço, fui malabarista também, e mágico. Tudo isso eu fazia, era meu número que eu fazia no circo. Então eu pensava em ir embora. Eu digo: rapaz, quando eu chegar, quando eu completar a minha idade, né, que eu só queria fazer isso quando eu completasse 18 anos. Então meus planos eram esses, de ir embora no circo, ou então ser caminhoneiro. Que eu também viajava com meu irmão caminhoneiro, eu queria dizer: então eu vou ser caminhoneiro também. Até que Deus manda um mensageiro para conversar comigo. E o mensageiro pergunta: o que é que você quer ser da vida? Eu digo: eu quero ser palhaço de circo. Está certo? E quando você perder a graça, quando você não for mais engraçado, o que é que você vai fazer? Eu disse: eu não havia pensado nisso. Então eu vou ser caminhoneiro, certo? E quando você não puder mais dirigir? Eu digo: então o que é que eu vou ser? Então ele começa a me dar conselho. Por quê? Porque Deus já estava com a minha vida traçada. Como Deus, irmãos, está com as nossas vidas, a nossa história está escrita no livro de Deus. O profeta Jeremias diz que ainda eu era informe, eu nem existia, ele quer dizer, eu nem existia ainda e tu já escrevia a minha vida no teu livro. Ou seja, Deus conhece a nossa vida antes mesmo de nós sermos concebidos. Deus já começa a escrever: Miriam vai ser assim, 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 ela vai dar à luz a um filho bonito que vai ser chamado de Renan, certo? Que vai ser pai aí de uma criança muito bonita que vai correr dentro da igreja aqui, né? Então Deus escreve as nossas vidas, irmãos. É Ele quem diz como vai ser a nossa história. A gente às vezes quer ser uma coisa diferente, a gente quebra a cara. E quando a gente não quer seguir o roteiro da história de Deus na nossa vida,
A gente vai por nossa própria conta lá na frente e fala o quê? O que é que acontece? A gente quebra a cara. Não dá certo. Fracasso. Mas quando a gente deixa Deus escrever a nossa história, a gente diz: Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos. Faça de mim conforme a tua vontade. Pode continuar escrevendo a sua história em nossas vidas. E vocês viram aí, o Egito chegou a ser uma nação poderosa, humilhava o povo de Deus. Aí Deus disse: Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo, eu escuto o clamor do meu povo, eu desci para livrar o meu povo. Depois que o povo hebreu saiu do Egito, pode olhar na história, quem foi o Egito? O Egito foi comparado a cana podre. A Síria disse: se vocês estão confiando no Egito, aquela cana podre, que se vocês colocar o braço, ela entra no seu braço, é uma cana podre, não tem mais poder nenhum. Depois que o povo de Deus saiu do Egito, o Egito acabou. Acabou a glória do Egito, porque é Deus quem rege as nossas vidas, irmãos. A nossa história, é Ele que escreve. Versículo 19 e 20, ele diz assim: e elas disseram: o homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância. Olha lá, eu estou no versículo, eu estou no capítulo 2, o versículo é o capítulo 3. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Ele disse: olha, o rei do Egito vai botar pressão, vai dizer que não libera vocês, vai dizer que não deixa vocês ir. Quem manda aqui sou eu. Ele vai dizer: eu sou o Deus aqui. O faraó vai dizer que eu é quem sou Deus, que o faraó se achava Deus, ele se considerava um Deus. Eu disse: mas eu vou mostrar a ele quem é Deus, eu vou fazer maravilha no meio do Egito. Aí o faraó vai deixar vocês ir. Não está escrito, irmãos, aqui na Bíblia, mas eu fiquei encantado com aquele filme de Moisés, os 10 Mandamentos, ou aquele bem antigo, né, com Charlton Heston, e aquele, ele sabe o nome dele, é Paulo, né? Aquele moreno que fazia até filme de Bang Bang aqui. Aí ele fez o papel de faraó, não, mas é o outro, o moreno careca. Aí quando ele volta, depois que todo o exército dele se afoga no mar, e a rainha espera lá, esperando por ele, quando ele senta no trono, e a rainha diz: e aí, o que foi que aconteceu? Eu nunca esqueci dessa frase, me emocionou a ver quando eu assisti esse filme, eu fico esperando por essa frase dele. Quando ele senta no trono, ele diz: o Deus de Moisés é Deus. Irmãos, isso é maravilhoso ouvir. Um ímpio chega a dizer assim: o Deus de Moisés é Deus. Ou seja, a história está na mão dele. A história de nossas vidas, irmãos, está na mão de Deus. O nosso Deus é Deus. Nada vai fugir das suas mãos. Quando ele diz que vai fazer, nada vai impedir a sua ação. Às vezes a gente pensa até em usar meio diferente, como Moisés até chegou a pensar que poderia usar meio diferente para livrar, porque Moisés, antes da experiência com Deus, ele começou a andar no meio do povo e viu lá os egípcios massacrando o seu povo. Ele foi lá intervir, aí matou um soldado e enterrou. Ele achava que é desse jeito que resolvia, mas não é desse jeito. É Deus quem diz como vai ser. E nosso Deus, ele diz: eu sou. Mas ele disse: Senhor, o que eu vou falar para o povo hebreu quando eu chegar lá?
e dizer que o Senhor mandou eu vir aqui para libertar o povo. Eu disse, a referência que você vai dizer para ele, o adjetivo, o amor, o respeito, diga assim, o eu sou te enviou. O eu sou me enviou, diga assim para eles. Por quê? Eu sou. Só quem pode dizer isso é Deus. Eu sou, porque ele não foi criado, Deus não foi criado, ele é autoexistente, ele nem tem começo nem fim, ele é autoexistente, o nosso Deus. Ele é o Deus de geração em geração. No capítulo 3, no versículo 14, ele diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Deus se revela para nós como o onipotente, o onipresente e o onisciente. Ele diz, essa é a expressão, eu sou o Deus de teu pai, eu sou Deus, irmão. Diante dessa revelação, vemos que o ser humano é insignificante, que nós podemos dizer isso, eu sou. Quem é você? Diga, eu sou, você não é nada, meu amigo. Nós não somos nada. Nós só somos pó e cinza, é o que nós somos. Nosso Deus, ele sim, eu sou. Deus ensina que ele é soberano. Quando ele diz eu sou, é porque ele é o soberano de Deus. Então essa é mais uma lição que nós aprendemos quando se vive uma experiência com Deus. É maravilhoso, porque é ele quem conduz a nossa história. Você talvez esteja aí planejando ser uma coisa, mas Deus tem algo melhor para você. Talvez isso que você está planejando, querendo ser, não vai ser bom para você, mas se achega a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor, meu Senhor Jesus, estou aqui como teu servo, como tua serva, e faça conforme a tua vontade em minha vida. Aí você vai ver como é maravilhoso ser guiado por Deus, como é maravilhoso deixar Deus escrever a nossa história. Porque, irmãos, quando você chegar lá na glória, e quando você passar, quando você sair daqui e for chamado para a glória, a sua história vai ser lembrada como um homem ou uma mulher que Deus fez maravilha em suas vidas. Alguém vai dizer, olha, eu conheci fulano aqui, que Deus fez isso. Porque, irmãos, e se alguém não disser, isso não importa. O que importa é que você vai chegar na presença de Deus e dizer obrigado ao Senhor, por o Senhor ter conduzido a minha história, ter escrito a minha história. Finalmente, irmãos, uma lição que nós aprendemos também de vivermos a experiência com Deus é que Ele é quem torna a nossa vida santa. É Ele quem torna. Não é nós, que a gente não quer ser santo. É Deus que quer que nós sejamos santos. Versículo 4, mais uma vez, aliás, versículo 5, perdão, quando ele chega para Moisés e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Antes de cumprir a missão, Deus havia dado a Moisés algumas lições de vida. Ele teve que passar por um momento de humildade, teve que deixar a sua pompa na casa de Faraó, teve que se submeter a uma jornada no deserto, depois foi pastor de ovelha, aprendeu muita coisa e depois volta a ser servo do Senhor. Então, para servir a Deus, para viver essa experiência com Deus, é preciso deixar Deus tornar você santo. E o que é santo? Santo é separado. Santificar é separar. Então é separar as coisas que são abomináveis aos olhos de Deus de nossas vidas. É tirar aquilo que não agrada a Deus de nossas vidas. Por isso que Deus diz, olha, sede santo, porque eu sou santo. Seja separado, tire isso que não me agrada na vida de vocês. Mas o que é que tem acontecido muitas vezes hoje? As pessoas dizem, não, eu tenho uma experiência com Deus, mas querem viver
vivendo a sua vida profanando o nome de Deus. Quando Deus diz não, as pessoas dizem sim. Tem muitos crentes que Deus diz não, ele diz sim. Ah, porque Deus diz assim, mas eu não acho nada demais o que Deus diz. Ah, está escrito, mas não é bem assim. Isso é a interpretação de vocês. Irmãos, Moisés não questionou a Deus, não. Quando eu disse, Moisés, tira teu sapato, porque o lugar que você está pisando aqui é tua nação. A minha presença só se anda em santidade. Viver a experiência com Deus é viver em santidade. Por isso que ele diz aqui, você pode aí adiantar algumas páginas da sua Bíblia e vai para o livro de Levítico, capítulo 11. (44 ao 45), porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificarei, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus disse, olha, eu comecei a escrever a história de vocês, vou terminar a história de vocês, vou dar o sucesso de vocês, eu vou dar aquilo que vocês pensam de bom para vocês. Mas saiba de uma coisa, para viver uma experiência comigo, vocês têm que ser santos, separados. Irmãos, o que nós temos visto hoje é isso, é que o mundo está enganando muitas igrejas por aí, muitos crentes, certas coisas que os crentes estão absorvendo e trazendo para dentro da igreja. Aquilo que é profano estão santificando, aquilo que Deus disse que é abominável, eles estão santificando. Não, isso aqui não é abominável, não. Deus diz uma coisa na palavra dele e os crentes estão duvidando. Não, isso aqui não. Então saiba de uma coisa, irmãos e irmãs, igreja, e você que está nos assistindo, para viver uma experiência com Deus, você tem que ser santo, separado, diferente. Você não pode ser confundido, porque a Bíblia diz que aquele que crê não será confundido. Você tem que ser diferente. A consciência da presença de Deus é santa, é santidade. Você tem que dizer, olha, eu estou dentro do meu Deus, eu tenho que viver em santidade. Você não vai chegar, veja, lembra de Adão? Quando Adão pecou, que ele percebeu a presença de Deus no jardim, o que foi que ele fez? Correu para se esconder, porque eu estou nu. Ele não tinha percebido que estava nu, porque não havia pecado nele, mas quando ele pecou, então ele percebeu que estava nu diante de Deus, então ele se escondeu, e Deus chega, Adão, está vendo, Adão, onde é que você está, Adão? É bom entender isso, né? Porque quando a Bíblia diz Adão, Adão, onde estás, Adão? Não é Deus procurando Adão, 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 onde é que você está, Adão? Assim, Deus não seria onisciente, não é? Se Deus é onisciente, como é que Deus ia chegar? Adão, cadê você, Adão? Não estou vendo você, você está onde? Adão lá atrás da moita, escondido? Estou aqui, Senhor. Ah, você está aí? Por que você está aí? Ah, ele disse, Adão, está aí onde é que você está, né, Adão? Onde tu estás, Adão? Eu disse a você que não comesse do fruto, e você comeu. E agora, aonde você está? Você viveu uma experiência comigo e quis fazer do seu jeito. Eu disse, se separasse daquilo ali, não comesse daquilo ali, não provasse aquilo ali, porque no momento que você provar, você vai conhecer o bem e o mal.
Aí o crente é avisado de muitas coisas que a Bíblia condena. Não faça isso, não prove isso. Aí o crente dá, eu vou provar. Aí o crente vai, prova, não, eu vou pelo menos experimentar, achando que não vai ter consequência nenhuma. Depois você vai ver as consequências. E as consequências de Adão ter provado aquilo que Deus mandou ele se afastar, se separar, foi para o resto da vida. E repercutiu em toda a humanidade. O pecado dele contaminou toda a humanidade. E as consequências, todos nós conhecemos. Então, irmãos, igreja, irmãs, visitantes, é isso que nós aprendemos em ter uma experiência com Deus. Aprendemos que Deus é quem conduz a nossa vida, é quem escreve a nossa história, a história da humanidade, é Ele quem diz como vai ser. Existem muitas bombas atômicas aí em países prontas para ser detonadas. É claro que todos nós tememos, não é isso? Mas eu digo uma coisa, irmão, eu digo não, é o que a Bíblia diz. Uma bomba daquela só será detonada se Deus permitir. Pode haver essas brigas como for, mas se Deus permitir, é que acontece. E no momento certo, é no momento dele. Porque é Ele quem conduz a história da humanidade. Ninguém pode mudar a história que Ele já declarou. Ele sabe o que vai acontecer com toda a humanidade daqui a séculos adiante, se ainda houver essa vontade do céu. Nós aprendemos que Deus nos santifica e nos torna o lugar em que nós vivemos santificado também. Então Ele santifica a nossa vida e aonde nós andarmos, temos que andar em santidade diante de Deus. Então, você tem vivido uma experiência com Deus? Você tem certeza que Deus está conduzindo a sua vida? Que Deus é o Senhor da história da sua vida? Você tem buscado a santificação? Tem deixado Deus tornar o lugar de sua trajetória, de suas andanças, né, santo? Se não, comece hoje uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Comece hoje a depender totalmente de Cristo. Se despoje de qualquer coisa que você acha que é demais na sua vida, de orgulho, daquilo que desagrada a Deus. Se despoje, irmão, se torne humilde para que Deus, a seu tempo, Ele vos exalte. Então, que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos dê sempre a direção de nossas vidas em suas mãos, nos dê esse privilégio de sermos guiados por Ele, que Ele continue guiando essa igreja, conduzindo a todos que estão aqui. E você que está nos assistindo, deixa Jesus guiar a tua vida, deixa Jesus escrever a tua história para te levar ao lugar santo, como Ele disse para Moisés: Moisés, eu quero que você leve o meu povo à terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. E Deus quer conduzir a todos nós à cidade celestial. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pela vossa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Porque nós entregamos as nossas vidas ao Senhor para que o Senhor nos conduza aonde o Senhor quer nos levar. É o Senhor que escreve a nossa história. E sempre, Senhor Deus, quando nós permitimos, quando nós desejamos que o Senhor escreva a nossa história, o final sempre é feliz. O final sempre é de glória e de vitória para todo aquele que o Senhor escreve a sua história. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou para ser o vosso servo, servos santos e agradáveis ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos conduza sempre diante do vosso caminho, em santidade, conforme a vossa vontade. Obrigado pela semana que nós passamos e pedimos pela semana que se inicia. Que seja uma semana na vossa presença, uma semana sob a vossa proteção. Nos protege contra as enfermidades, nos protege, Senhor Deus, contra o vírus do Covid e de todas as outras enfermidades.
Cura, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos e acampa teus anjos ao nosso redor e nos conduz em paz para os nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.